Feliz sábado, igreja. Que bom estar aqui com vocês, conhecer mais um pouquinho dessa família enorme, né? Dessa família grande que é a família adventista. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Recebendo aí o convite do Valdir, da Adriana. É muito bom estar aqui, viu? Quando eu era adolescente, não faz muito tempo, vocês viram que eu cantei aqui junto, né? Então é porque eu conheço esse louvor. Mas, enfim, eu também sou jovem há mais tempo, viu? E era para eu estar lá na Campal, mas não estou porque eu estou aqui, porque vai ter festa das crianças lá na minha igreja hoje. Mas eu andava aqui bastante na igreja do Arthur Alvim, né? Tem até alguns rostinhos aqui que parece que eu conheço. Alguém já foi de lá? Frequentou lá? Parece que eu conheço alguns rostinhos daqui. E eu andei bastante ali na igreja do Arthur Alvim. Aham. Ah, legal, muito bom. Mas você vê como que é, né? Nós estamos aqui muito pertinhos, né? E que bom estar aqui. Estou aqui com meu esposo, né? Dá um tchau aí, amor, né? Olha ali, né, o pessoal, né? Tá ali atrás. Meus filhos estão lá na Campal Jovem também. E hoje nessa manhã, eu gostaria que você trouxe sua Bíblia, levanta sua Bíblia aqui. Levanta aí sua Bíblia. E se tiver no celular também, pode ser, não tem problema, né? Os mais jovens aí gostam de Bíblia no celular, não tem problema nenhum. Com a nossa Bíblia levantada, vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a sua palavra. Nós a trouxemos, Senhor, porque queremos compartilhar com os nossos irmãos. E entre os nossos irmãos, Senhor, nós escolhemos estar aqui no melhor lugar hoje. Queremos ouvir a sua voz. Que ao abrir as nossas Bíblias, Senhor, também possamos abrir os nossos corações para ouvir a sua voz. Nós te pedimos e eu peço também, Senhor, que usa-me neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que bom. E nós vamos meditar um pouquinho no livro de 1 Samuel, e nós vamos para o capítulo 30. E nós vamos ali ver uma parte da história. Eu gosto bastante do Velho Testamento, das histórias, e eu separei aqui, né, pedindo ali a orientação de Deus, o que eu deveria trazer nessa manhã, e nós nos deparamos aqui com essa história de Ziklag, da cidade de Ziklag. O que aconteceu em Ziklag? Então, 1 Samuel 30, e nós vamos ler todo o capítulo, tá bom? Então, vou ler aqui para vocês. E vocês vão notar que eu preciso tirar o óculos para ler. Olha aí, né? Que coisa estranha, mas é assim mesmo, porque meu óculos é para longe, então atrapalha ler de perto. E aí fala assim, ó. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziklag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, aquela que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, o filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los. E o Senhor lhe respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi.
Deram-lhe água e comida, e um pedaço de bolo de figos prensados e 2 pedaços de uvas passas, de bolos de uva passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence? De onde você vem? E ele lhe respondeu: Sou um jovem egípcio, sou servo de um senhor amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziquilag. Davi perguntou-lhe: Você pode me levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: Jura diante de Deus que não me matarás e nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando, e muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até o entardecer. E nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram os seus camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas mulheres, as suas 2 mulheres. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente com outros animais, dizendo: Estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele, e ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: Uma vez que eles não foram conosco, não repartiremos com eles nossos bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher, os seus filhos e partir. Davi respondeu: Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A partir de quem ficou a bagagem, a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos vamos receber partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança em Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziquilag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: Eis um presente para vocês, tirados dos inimigos do Senhor. Enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifote, de Estenoa, de Racal, das cidades jeramelitas e dos queneus, de Ormá, de Corazã, de Ataque, de Hebrom e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Chegamos ao final deste texto e eu gosto bastante de várias histórias aí do Velho Testamento, e essa é uma história, irmãos, que traz muita informação. Dava para fazer uma semana de oração, mas a gente não tem tanto tempo assim, né? Então, nós vamos aqui falar algumas coisas. Davi, então, estava ali, irmãos, com 600 homens que o seguiam. Eram 600 guerreiros. E lá, se você voltar sua Bíblia um pouquinho, lá, 1 Samuel 22, ali, depois que Davi se separa de Saul, que ele começa a fugir de Saul, ele se separa ali de Jonatas, o seu amigo, né? Porque Saul já queria matá-lo, já estava sem o Espírito do Senhor. E aí Saul começa a perseguir então a Davi, e Davi precisa fugir. Quando ele foge pela primeira vez, ele vai para onde? Ele vai para Gate. E quando chega lá, ele fica escondido na caverna de Adulão. Lá ele fica escondido por um tempo, e aí a sua família, os seus parentes, seus irmãos, algumas pessoas começam a se juntar a Davi, e aí fala que naquela época, naquele momento, 400 homens que eram desocupados, endividados. A minha Bíblia é a Nova Versão Internacional, então está um pouquinho diferente talvez da sua versão aí Ferreira de Almeida ou linguagem de hoje, mas vai dizer que ele estava ali reunidos com pessoas que estavam com dificuldades na vida.
alguns endividados, alguns rebeldes e alguns desencantados com o reinado de Saul. Então, eles se unem ali a Davi e começam a viver com Davi. E nesse momento aqui, eles eram 400 lá no começo e agora já estão em 600 homens. E esses 600 homens, eles estavam ali unidos aos filisteus, porque nesse momento, Davi está morando num território emprestado pelos filisteus. Os filisteus dominavam o território e deram a Davi uma cidade chamada Ziclag para que ele morasse. Ele morou ali por 1 ano e 4 meses, a Bíblia vai dizer. E ali, então, Davi, ele tinha saído com os seus 600 guerreiros, mas eles foram dispensados pelo pelo comandante Aquis, de participar ali daquele momento, uns capítulos antes, e vai dizer que eles voltam para casa. E eu não sei você, mas quando eu volto do trabalho, eu não vejo a hora de chegar em casa. Não vejo a hora, irmãos. E eu moro mais para lá. Eu moro na cidade de Tiradentes. A minha igreja Livre Uma Flor é para o lado da cidade de Tiradentes. E eu trabalho no Itaim Bibi. Muito longe, eu pego 4 conduções todos os dias. Eu não vejo a hora de chegar em casa, porque a minha casa é o meu oásis. Eu amo trabalhar, eu amo o meu trabalho. Eu voltei a trabalhar há pouco tempo, porque eu tinha decidido parar minha carreira para cuidar dos meus filhos, quando eu tive meu primeiro filho. E voltei agora que eles já estão grandes, voltei a trabalhar há pouco tempo. E eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas o que eu mais amo é chegar na minha casa. E geralmente a nossa casa, ela precisa ser o nosso oásis. Porque nós saímos de uma vida difícil, nós estamos vivendo num mundo difícil, num mundo de dificuldade, num mundo que se você ligar a televisão, e eu falo para minha mãe assim, mãe, evita ligar a televisão, principalmente nos jornais, nos horários de jornal. Porque é muita desgraça, irmãos. E às vezes a gente, por conta de assistir muito jornal, muitas coisas, você acaba até pecando muitas vezes, né? Você olhando ali, quem sabe aquelas notícias e pensando, devia morrer, devia isso, devia aquilo. Então, quando você vê as notícias, você se preocupa cada dia mais com esse mundo e você pensa, que lugar horrível. Mas o lar adventista vai dizer que a nossa casa, ela tem que ser um pedacinho do quê? Do céu. Ela tem que ser o nosso oásis. Ela tem que ser aquele lugar gostoso, aquele lugar de refrigério. Tanto para os pais como para os filhos. Para o marido quanto para a esposa. Independente se essa esposa trabalha fora ou trabalha em casa. Ou trabalha nos dois, né? Porque quem trabalha fora trabalha nos dois. E às vezes você você trabalha em casa. E você trabalha muito. E aí, então, nós temos que fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Esses homens, eles queriam ir para casa e eles estavam vindo de um outro lugar, de marcha por muitos dias, e eles estavam cansados e eles queriam descansar no seu oásis. Mas quando eles chegam em casa, na cidade de Ziclag, a Ziclag deles estava totalmente destruída. Havia sido tomada pelos saqueadores, havia sido queimada. E quantas vezes nós temos tentado estar na nossa casa, achando que seria um oásis, mas nós chegamos lá e descobrimos que ela está saqueada, está tomada pelo inimigo. Quantos lares têm passado por muitas dificuldades e a casa não é mais um pedacinho do céu? Algumas casas parecem até um verdadeiro inferno. Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Infelizmente, irmãos, quando nós vemos que falar assim, o mundo entraria dentro da igreja, muitas vezes a gente vai achar que é só questão de músicas, que é só questão de roupas, que é só questão de adorno, e essas questões são importantes e nós devemos nos preocupar, sim, em sermos modestos, enfim, nós devemos nos preocupar com essas coisas. Mas não era só isso que está se referindo. O mundo também está entrando na igreja quando hoje nós vemos que quase 50% dos divórcios é entre os crentes, irmãos.
E eu não vou falar aqui, não vou nem usar a expressão cristão, eu vou usar a expressão que o mundo usa, crente. Nós temos visto, irmãos, que famílias que deveriam ser famílias bíblicas, que estão dentro da igreja e que às vezes são várias gerações dentro de uma igreja, elas estão se desmanchando, elas estão sendo queimadas pelo inimigo e elas estão se tornando uma verdadeira Ziklag atacada. Então, a palavra de Deus para nós essa manhã é como identificar quem são os nossos inimigos, se nós devemos ou não atacá-los. Davi, quando ele chega na casa dele, que ele chega na cidade e vê que a casa está tomada, que foi tudo destruído, ele não sabia ali se os filhos, as mulheres, enfim, todas as pessoas, os idosos que ficaram ali, as crianças que ficaram, se eles haviam sido mortos ou não. Eles não foram mortos ali, porque eles não encontraram nenhum corpo. Mas eles ainda não sabiam o que estava sendo acontecido, o que tinha acontecido com aqueles que estavam sequestrados. E essas pessoas todas que foram sequestradas, e foram muitas pessoas, porque se eram 600 homens, vamos imaginar que naquela época, aí, quem tinha menos filho devia ter o quê? Uns 5 filhos? Uns 4 filhos, né? E mais as suas esposas, Davi tinha 2, né? Vamos imaginar aí que cada um desses homens tivesse ali na sua família mais 4 pessoas. Então, de repente, quem sabe por ali tivesse umas 2.500 pessoas sequestradas, e eles não sabiam como essas pessoas estavam. Quando hoje nós vemos que a nossa casa está sendo derrubada, que o inimigo está atacando os nossos lares e que nós percebemos quando a nossa família não vai bem. Nós temos que procurar saber aqueles que foram sequestrados, como eles estão. Como está o seu filho que está trancado no quarto? Como está a sua esposa que está cada dia mais depressiva? Como está o seu marido que cada dia se fecha mais triste? E aí você tem que ir atrás. Quem são os inimigos? O que eu posso fazer para restabelecer a minha Ziklag, a minha casa? E aí, irmãos, Davi, ele faz algo que nós precisamos fazer. Quando eles encontram essa situação, o que vai dizer ali no versículo 4, versículo 4, 5, 6, vai dizer que esses homens, eles eram homens guerreiros, eles choraram até não ter mais força. Você já chorou até não ter mais força? Quem aqui já chorou até não ter mais força? Eu já. E olha que eu sou chorona mesmo. Eu já chorei. Até não ter mais forças. Algumas vezes. E esses homens, eles choraram. Só que, olha só que interessante. Esses homens, eles começaram a perceber que tinha talvez ali algum culpado. Eles começaram a pensar, vamos implicar a culpa em alguém. E eles culparam quem? Davi. E Davi começa a se preocupar agora. Porque ele começou a ficar angustiado porque os homens queriam apedrejá-lo. Quantas vezes a nossa família está passando por problemas, o inimigo está atacando, está sequestrando a nossa família, está, como diz aqui, né? Eles estavam, aqui tem um versículo que vai dizer assim, que eles estavam comendo, bebendo, algumas bíblias vão dizer assim, que eles estavam dançando, algumas traduções, e às vezes o inimigo está fazendo isso na nossa família. E a gente está percebendo e a gente não está chorando. Irmãos, nós temos que chorar pela nossa família, mas nós não temos que buscar um culpado. Sabe o que nós precisamos fazer? Fazer o que Davi fez. Davi, ele se levanta, a Bíblia vai dizer assim, que ele levantou-se e foi consultar ao Senhor. Levantar é um verbo de ação. Então, ele toma uma ação e ele fala assim, o que eu preciso fazer? E aí ele vai consultar Abiatar, que era o sacerdote. E aí, depois você vai entender, porque se você ler lá todo o livro de Samuel, você vai entender por que o sacerdote estava com Davi, se o rei ainda era Saul. Porque Saul havia mandado matar todos os sacerdotes. 85 sacerdotes esse homem mandou matar.
mandou matar toda a cidade inteira, para que não sobrasse ali nenhum sacerdotezinho. E aí, então, Davi, Saul, muito maluco, manda matar todo mundo. Abiatar consegue fugir, ele se junta a Davi. E Davi falou assim: não, fica comigo, eu vou te proteger, porque Saul, na verdade, está me perseguindo. E eu vou te proteger, porque Deus estava com Davi. Então, Davi vai fazer uma coisa que nós precisamos fazer. Identificamos que existe um problema dentro da nossa casa, existe um problema dentro da nossa família, então nós precisamos consultar a Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo perseguir esse inimigo? Quem é o meu inimigo? O que eu tenho que fazer para combater esse inimigo? E aí, então, Deus, ele vai fazer uma coisa, ele vai falar assim: vai, Davi, vai. Vai, porque você vai conseguir sucesso nessa empreitada. Só que tem um negócio muito interessante. Davi sai, irmão, sem rumo, sem destino, sem eira nem beira. Não existe essa expressão? E ele sai desse jeito, sem saber o que fazer, para onde ir. Ele simplesmente vai. E ele vai andando pelo deserto, aquela região é muito desértica, e ele vai andando pelo deserto, e aí ele encontra uma pessoa, ele encontra um egípcio. E esse egípcio, ele havia sido deixado lá, porque ele estava doente, o chefe dele, os amalequitas, um dos amalequitas, deixou ele lá, simplesmente. E ele falou o seguinte: olha, eu fui deixado aqui, pegaram ele e falaram assim: olha, esse homem aqui está abandonado. E Davi não sabia quem ele era. Mas Davi perguntou quem ele era, Davi o alimentou primeiro, estendeu hospitalidade, amor. A lição dessa semana falou disso, né? Da importância de, mesmo quando nós estivermos passando por problemas, sermos sensíveis às dificuldades das outras pessoas. E Davi ali, sensível à dificuldade daquele egípcio, alimenta ele. E o que ele comeu foi gostoso, hein? Vocês não ficaram com água na boca de comer um bolo de figo? E ele comeu para chuchu, hein? Comeu um bolo de figo, 2 bolos de uva passa, né? Bastante caloria. E aí ele se alimentou ali, recobrou as forças, e aí ele contou quem ele era. Contou para Davi quem eram os inimigos dele. Deus vai colocar na sua frente pessoas que vão falar quem são seus inimigos. Eu tenho uma filha de 12 e um filho de 16. E eu, desde que eles são pequenos, viu, Adriana? Você tem 2 meninas, né? Desde que meus filhos são pequenos, eu falo assim para eles: olha, Deus conta tudo. E Deus conta mesmo, irmãos. Deus conta. Meu filho tinha uns 10 anos de idade, eu andava de bicicleta na vila onde eu moro, e eu falava assim: ó, não vai para longe. Não vai para longe. Um dia minha amiga passa e fala assim: Rita, eu vi o Lourenço lá em Guaianazes. Aí eu falei assim: não, Lourenço, tá aqui, tá aqui. Ela, tô te falando, vi ele lá em Guaianazes. Aí eu, obrigada, né? Aí beleza, passou. Quando ele chega em casa, um tão de tempo depois, aí eu falei assim: nossa, filho, eu não falo para você não ir para longe. Aí ele gelou. Aí ele falou assim, aí eu falei assim: filho, você estava em Guaianazes. Mamãe fala para você, é perigoso. Aí ele: como você sabe? Eu falei: Deus fala, meu filho. Eu falo para você que eu e Deus, ó, nós é ligado, Deus fala. Mas eu não contei para ele. Mas não foi Deus que falou? Foi. Deus, ele vai mostrando para nós aquilo que a gente pede para ele mostrar. E nesse caso aqui, gente, um deserto daquele tamanho, aquele egípcio poderia nem ter encontrado, né? A caravana ali de Davi poderia não ter encontrado com ele, ele poderia ter morrido, porque vocês sabem que a gente não fica 3 dias sem água. No deserto, num sol escaldante, de 50 graus, que é aquele lugar, e ele estava ali, vivinho, esperando Davi chegar. Por quê? Porque Deus o fez encontrar. E nessa manhã, Deus me trouxe aqui para dizer que nós precisamos enfrentar alguns inimigos. E eu vou falar só de alguns. Bem, de alguns inimigos que nós devemos enfrentar. Um dos inimigos que nós precisamos enfrentar, irmãos, com muita determinação, é o ativismo.
Nós estamos numa geração que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Nós acordamos, nós temos que trabalhar, porque é necessário nós trabalharmos e temos que trabalhar mesmo. Mas, além de trabalhar, muitas vezes nós estamos nos envolvendo em atividades excessivamente. Irmãos, isso inclui também a casa do Senhor. É por isso que, não sei se vocês já estão aí na época da comissão de nomeação, mas nós devemos ter um limite de cargos para uma pessoa só, para que ela não entre num ativismo tão grande mesmo, fazendo a obra do Senhor, que não permita que ela tenha tempo para a família. Porque, irmãos, na nossa hierarquia, como é que está? É Deus, depois a igreja ou a família? A família e a igreja. Então, nós precisamos trabalhar na obra do Senhor, com certeza. Eu sou muito a favor disso. E eu e meu marido, nós temos que sempre tomar cuidado com isso. Porque em muitos momentos a gente está tão ativo que a gente, às vezes, percebe que nós precisamos diminuir o ritmo, pôr o pé no freio. E muitas vezes, irmãos, nós temos que aprender a falar não para algumas atividades, para algumas coisas, e não nos ocupar tanto. Às vezes a gente coloca os nossos filhos em tantas atividades, eles têm escola, eles têm inglês, eles têm natação, eles têm computação, eles têm tantas coisas que não dá tempo deles serem crianças. É o ativismo. E esse ativismo, ele muitas vezes é gerado por causa de outro inimigo da família, chamado materialismo. Eu quero ter o carro, eu quero trocar meu carro, eu quero ter a melhor casa, eu quero ter, e cada vez ter mais coisas. Eu preciso trocar o sofá, eu preciso ter a maior televisão. Aí você tem uma televisão muito boa, mas aí você quer comprar aquela que é mais fininha, aquela que é redondinha assim, que eu não sei para que serve aquilo. Uma televisão que tem a tela arredondada, enfim. Mas aí a gente quer ter e ter cada vez mais. E aí não tem problema em você querer estar melhor amanhã do que você está melhor hoje. Não é melhor do que ninguém. É você ser a sua melhor versão. Não há problema nisso. Mas existe um limite entre galgar sonhos, e esses sonhos eles têm que ser para prosperidade da família e ter uma ganância que justifique. Nenhum sucesso financeiro justifica fracasso na família. E isso tem sido falado cada dia mais. Se você for ver muitas pessoas que têm falado por aí, coachings, consultores, eles estão com essa linha hoje, para você tomar muito cuidado em só procurar o crescimento profissional, o crescimento pessoal, o desenvolvimento, e esquecer-se da família, que é o núcleo. Então, esse ativismo, esse consumismo, esse materialismo, ele vai levar, muitas vezes, a um outro problema. A gente compra demais e, às vezes, a gente compra mais do que aquilo que a gente pode pagar. Sim ou não? É um inimigo da família os problemas financeiros, sim ou não? Sim. Aí muitas pessoas vão falar assim, mas o inimigo está fazendo um levante contra mim, e tem algumas religiões que vão falar do devorador, né? O devorador, e às vezes o diabo está de folga, só está com o braço cruzado pensando, vai passar o cartão mais uma vez, né? 10 parcelas. E, irmãos, a gente está jogando coisa no... Cartão de crédito é um dinheiro que a gente não tem, é um dinheiro do banco. É um dinheiro que não existe. E aí, nós, como cristãos, irmãos, a Bíblia vai dizer como é que a gente tem que administrar o nosso dinheiro. E se a gente está com dificuldade no pouco, no muito, a gente também vai ter dificuldade, porque a gente tem que aprender a administrar. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. De causa, irmãos. Nós precisamos, em muitas vezes, né? Nós tivemos que eliminar os cartões de crédito na minha família. Eu e meu marido, por exemplo. Nós decidimos, não vamos ter mais cartão. Depois nós voltamos a ter cartão. Vamos fazer planilha financeira. Vamos fazer de tal jeito, vamos fazer de tal jeito. Irmãos, hoje em dia não dá para ninguém falar assim, eu não tenho conhecimento disso.
Porque nós aprendemos finança nas escolas, sim ou não? A gente aprendeu matemática, mas não aprendemos finanças. Aí, nós erramos muito, mas hoje tem conhecimento disponível, irmãos. Tem muito conhecimento. Então, você vai lá num site, por exemplo, chama Me Poupe. Tem uma moça lá, a Natália, ela ensina, a Nath, né, a Curi, ela ensina a gente a administrar o dinheiro. Aí você vai lá num rapaz que chama Primo Pobre, ele ensina a gente a administrar o dinheiro. Procura esses canais, procura no YouTube pessoas que vão te ajudar a administrar o seu dinheiro para que esse inimigo, problema financeiro, de repente, uma das coisas que tem feito vocês brigarem como casal é isso aqui. Então, nós precisamos enxergar quais são os nossos inimigos. Outro inimigo, irmãos, é o hedonismo. O que é o hedonismo? É o prazer a qualquer custo, é o prazer individual. Não importa se o que importa é se eu sou feliz, não importa o outro. Dentro de uma família, isso não funciona. Nós precisamos combater esse inimigo, que é o prazer a qualquer custo. E muitas famílias hoje têm sofrido com uma das coisas que traz prazer, mas é um prazer errado, a pornografia. Muitas pessoas têm sofrido isso. Foi feita uma pesquisa para saber o quanto as pessoas estavam envolvidas na pornografia. E entre os crentes, 70% dos crentes, entre homens e mulheres, estão envolvidos de alguma forma com a pornografia, irmãos. Tomara que esses 70% não estejam nenhum aqui entre nós. Mas se tiver, tem como resolver esse inimigo? Tem. Mas, irmãos, é o vício mais difícil de combater. Ele é pior que o crack. O vício da pornografia é pior que o crack. A gente podia falar só sobre isso, porque eu já fiz uma palestra sobre isso, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas é muito difícil combater e precisa de novo nascimento, e precisa de Deus, e precisa fazer o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, ó, se teu olho te faz pecar, o que você tem que fazer? Se não tiver jeito mesmo, meu irmão, minha irmã, arranca o olho fora. E arrancar o olho fora, às vezes, não é tirar o seu olho, mas é jogar o celular fora. Joga a televisão fora. E joga o computador fora. Joga. Manda embora de casa. Compra aquele celularzinho antigo, que era só para falar com a pessoa. Não tem nem um WhatsApp? É desse daí que você precisa, meu irmão, minha irmã. Se não tem o que fazer, e eu estou falando para homens, mulheres, jovens, inclusive crianças já estão envolvidos na pornografia. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado com o nosso olhar, o pensar. Mas nós não vamos falar aqui só disso. Tomar cuidado, o hedonismo, essa busca pelo prazer, ela vai buscar o quê, meus irmãos? Muitas vezes, o adultério. E o adultério não começa grande, são as raposinhas. Lembra que Salomão vai falar para tomar cuidado com as raposinhas, né, lá no livro de Cantares? Às vezes é um elogio de um colega na academia, às vezes é uma moça lá do trabalho, que vocês vão almoçar juntos, aí depois vai embora junto no metrô, e é conversa para lá, conversa para cá. E aí você vai dando chance brechas para que as raposinhas entrem na vinha. Um adultério não começa com uma pessoa traindo a outra assim descaradamente, aconteceu. Muito dificilmente vai ser assim. São oportunidades que o inimigo vai colocando. Então, corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. E você vai saber o que você tem que fazer. Está sendo agradável ouvir aquele elogio? Corta o contato. Às vezes é um WhatsApp. Tem um outro inimigo da família, irmãos, é a mentira. Quantas famílias têm sido destruídas por causa de mentiras? E às vezes a pessoa acha que é mentira boa. Tem mentira boa, gente?
Não tem. Quem é o pai da mentira? Mentira branca. Ai, uma mentirinha branca. Eu brinco com meu marido, mente para mim, porque eu falo que a gente brinca, né? A gente brinca não, a gente fala sério. Fala assim, de como que vai ser se um ou outro ficar viúvo? E ele fala assim, eu vou casar de novo. Eu falo, nossa, mente para mim. Não fala que você vai casar de novo. Fala assim, nenhuma mulher vai te substituir. Mas ele vai casar de novo, eu sei, é verdade. Mas eu brinco com ele, falo, mente para mim, mas é uma brincadeira, né? Não pode ter mentira. Irmãos, eu conheço casos de uma mulher que casou com um rapaz, ele já tinha sido casado e casou pela segunda vez. E ele não contou para ela que ele era vasectomizado. Essa mulher passou anos e anos tentando ter um filho, fazendo tratamento, indo em médicos, a menstruação atrasava, ela achava que estava grávida, não era, mais uma decepção, achava que o problema era ela, que era ela infértil, que Deus não a abençoava. Não, você tem fertilidade, é Deus que não quer que eu engravide. E ela descobriu, depois de mais, eu não lembro agora quantos anos exatamente, mas depois de anos, tipo, mais de 10 anos, que ele era vasectomizado. Isso acaba com um casamento ou não acaba? Não é? Há pouco tempo, uma notícia da menina que trabalha comigo comentou de uma amiga dela que ela descobriu que o marido tem uma poupança e nessa poupança ele tinha muito dinheiro. E a família passando por dificuldade, e ela trabalhando em 2 empregos, deixando o filho com uma pessoa, com outra e tal, e esse homem com dinheiro guardado. Irmãos, é muito dinheiro. Ela ficou enlouquecida. Problema no casamento, separação. E aí, assim, se eu fosse contar aqui várias histórias que a gente vai lembrar que a mentira vai fazer com que a família seja destruída. Não pode ter mentira. Marido e mulher, se ambos trabalham, ambos têm que saber quanto ganham, têm que conversar, têm que saber para onde vai o dinheiro, tem que ter objetivo. Sabe por quê? Se não acontece se é assim, ó, eu ganho 1.000, você ganha 1.000. Você paga R$ 600 de conta, eu pago R$ 600 de conta. Os 400 que sobrou, eu faço o que eu quiser. Irmãos, isso não é... No longo prazo, isso não dá certo. Não dá certo. Então, assim, precisa estar em comum acordo, sem mentiras. E vários outros inimigos da família têm sido colocados, irmãos, na nossa frente. Drogas, alcoolismo, e alcoolismo não, álcool. O álcool faz com que venha um alcoolismo. E vocês vão ver que agora está uma moda de quanto mais você bebe, os jovens sabem do que eu estou falando, mais descolado você é, não é verdade, meninos? Todo mundo, né? O povo tá assim, o povo da escola, o povo da rua, você pode ver que tem uma adega em cada lugar agora. Porque é status beber. É status você falar assim, eu consigo beber 15 long neck sem cair, nem fico bêbado. Eu vejo, porque eu trabalho com pessoas que bebem muito. E aí, irmãos, o alcoolismo ele entra por uma porta que é o álcool, que pode ser uma coisa parecida, que pode ser, é inocente, é pouco. Você não sabe o nível de resistência que você tem. A droga, a mesma coisa. Irmãos, está na moda fumar maconha. Na moda. E entre pobres e ricos, tá? Homens e mulheres, não importa a idade. Então, assim, antigamente que era uma coisa escondida, hoje é uma coisa para todo mundo ver. Eu trabalho na Faria Lima. Você vê assim pessoas de altíssimo nível pela roupa. Minha mãe fala que não dá para saber se uma pessoa é rica pela roupa. Eu falei, mãe, é que você não trabalha onde eu trabalho. Porque você olha assim, você já fala, meu Deus, dá para perceber. Então você percebe assim muitas vezes que pela roupa a pessoa tem muito dinheiro, pelo carro que está dirigindo, muito dinheiro, fumando maconha, porque está na moda. E a gente vai ter que combater esse inimigo fazendo o quê, irmãos? Identificando o inimigo e conversando com os nossos filhos. E não adianta só a gente falar assim para eles, é ruim. Não, tem que falar para eles, isso dá prazer, mas isso faz mal a longo prazo, acontece tais coisas, está fora da presença de Deus,
não é do agrado do Senhor, que a gente entorpeça a nossa mente, e a gente tem que conversar para combater esses inimigos. Ter uma vida de aparência, o individualismo dentro de casa, a indiferença. Irmãos, quantas pessoas têm se matado, têm se suicidado? Nós tivemos agora o Setembro Amarelo há poucos dias, e lá na minha igreja a gente teve um JA que falou sobre suicídio entre os adolescentes. Irmãos, que tristeza. Será que nós não estamos percebendo a tristeza dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos alunos? E estamos nos mantendo indiferente a isso? Nós precisamos combater esses inimigos. E às vezes vai precisar de um profissional, às vezes vai precisar pôr dinheiro para pagar uma terapia. E às vezes o terapeuta não é muito bom, você vai ter que procurar outro. Às vezes você vai ter que faltar no seu serviço, correndo o risco de perder o emprego, mas a gente tem que ir atrás dos nossos filhos. A gente tem que ir atrás do que está acontecendo com a nossa família. Quem são os nossos inimigos? Quando a gente chegar lá E tem um detalhe aqui na história, 200 homens ficaram para trás. Eles chegaram no rio, lá no Ribeiro de Besor, e falaram assim, nós estamos cansados. Tem gente que vai ficar para trás. Às vezes é seu marido que quer ficar para trás. E você, mulher, está ali, tentando salvar um filho, sei lá do quê. Sei lá qual é o problema. Às vezes você está tentando salvar uma pessoa, um sobrinho, e alguém fala assim, deixa para lá, não tem mais jeito não. Tem jeito, irmãos, tudo tem jeito. Mas a gente tem que seguir a orientação de Deus, e tem que ir atrás, e tem que correr, e tem que levantar. Às vezes na sua família está tendo lá, por falta de comunicação, que também é um dos inimigos, vocês estão brigando todo dia. Todo dia uma briga, todo dia um fica do mal do outro, todo dia, às vezes, fica dias sem se falar. Tem que combater isso. Onde é que está o problema? O que está acontecendo para a gente ficar sem se falar, para a gente ficar brigando? Não pode ficar brigando. A gente sabe disso. Mas por que a gente não corre atrás do inimigo? Às vezes o inimigo não é só o diabo, não, gente. Às vezes o inimigo é uma mulher que fala demais. Tem mulher que é abacaxi, tem ou não tem? Com a coroa. Difícil de engolir. E a Bíblia vai falar assim, que é melhor você viver numa casinha simples, de taipa, do que com uma mulher rixosa, que fala demais, que não para de falar. Fala. Às vezes eu tô meio rixosa, eu falo, Senhor, tô rixosa, me controla. Né? A gente tem que ter. E a Bíblia vai falar assim, quem não tem sabedoria, peça, porque Deus vai dar o quê? Abundantemente. Irmãos, nós temos que combater um inimigo que está rondando as nossas famílias, e nós temos que ensinar os nossos filhos a não permitir que isso entre na família deles. Que é homens com falta de virilidade e homens varonis. Os mais velhos vão saber do que eu estou falando. É homem que não tem medo de ir lá, tem um barulho no quintal, ele levanta e vai lá ver o que é. Hoje em dia, não. Hoje em dia você está criando adolescente que os meninos têm mais medo de barata do que a mãe, não mata uma barata para defender a mãe. Hoje em dia você está criando menino que chora por qualquer coisa. Irmãos, homem chora no chuveiro, a não ser que morreu alguém, sabe assim, é uma doença, é uma coisa assim, nesse nível, é grave. Mas tem adolescente chorando porque pai tirou o celular. Tem adolescente chorando porque pai não está comprando tênis. Irmãos, nós estamos criando homens sensíveis demais. A gente tem que tomar cuidado, porque isso é um inimigo da família agora, mas vai ser pior das próximas gerações. Irmãos, se Jesus não voltar antes, eu não sei não o que vai ser dessa geração mimimi. E aí, o que acontece? Homens frágeis demais e mulheres muito empoderadas. Aí o feminismo toma conta. E a gente tem que saber, nós temos que ser sábias, porque a Bíblia vai dizer que a mulher sábia, o que ela faz? Ela edifica a sua casa. E o que a tola faz, irmãos? Destrói, mas ela destrói com o quê? Com a própria mão. A tola, com a própria mão, destrói o seu lar.
Mulheres que querem ser mais do que o marido, que querem estar acima. Nós também não vamos falar disso aqui, irmãos, porque não dá tempo. Tem que fazer um sermão só sobre isso. E nós temos que tomar cuidado, porque nós, mulheres, nós precisamos estar em conjunto com o nosso esposo. E o casal é o centro, tá, da família. Não é os filhos que são o centro da família. E esse casal vai criar esses filhos de uma maneira tão legal, tão plena, tão abundante, que eles vão formar as suas próprias famílias. E esse casal, ele vai permanecer ligado, porque ele não precisa dos filhos para permanecer ligado. Então, eles vão aproveitar a vida. Os filhos vão casar, vão sair de casa, e eles vão continuar unidos e aproveitando a vida. Porque vocês já perceberam casais que depois que os filhos vão embora se separam? Porque não tem mais vínculo. Então, o vínculo é o casal. E eu vou dar uma dica aqui para vocês, mulheres, se tem aqui mulheres que são mães de filhos que moram em casa. O pedaço do frango maior é do pai. Fez um bifão. Quem é vegetariano, quem não é o caso. Fez uma berinjelona do meio, sabe a do meio? É a maior, gordona, né? Você fez ali empanado, pôs um queijo, aí você capricha mais no queijo. De quem que é aquele? É do marido, não é do filho. E os filhos precisam entender que o marido, o rei da casa, merece. E o marido faz o quê para a esposa? Um sucão. Ele vai lá, tá fazendo suco, primeiro copo mais bonito, mais gelado, a taça mais bonita da casa. Para quem que é o suco? Para a esposa. Tem que tratar a mulher como um rei, como uma rainha. E quando o filho abre a boca e fala assim para a mãe, não sei o que lá, sabe, responde. O que o marido tem que fazer? Cala a boca que ela é minha mulher. Ninguém fala com uma mulher desse jeito, não. Você está pensando que isso é o quê? É assim, irmãos, que educa filho. Filho não fala mais alto que pai e que mãe. E se falar, quem que tem que repreender? O pai repreende. Não pode falar assim com a sua mãe. Nós estamos vendo isso acontecer no dia a dia, sim ou não? Está perdendo isso, irmãos. Está perdendo. Mas nós precisamos resgatar, entender quem são os inimigos da nossa família. Os inimigos a gente tem que ver as coisas acontecendo, mas a gente tem que entender que, apesar de acontecer muitas vezes, não é normal. O conformismo é um inimigo da família. E nós temos que entender que nós não precisamos nos conformar. E lá em Romanos vai dizer assim, que nós temos que andar na contramão do mundo, não nos conformando com esse mundo, com as coisas do mundo. Não vos conformeis com este século. E aí, irmãos, eu vou dizer para vocês, lá em Efésios 4, 27, vai dizer assim, que nós não podemos dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao inimigo. Então, nós precisamos fazer o que Davi fez. Levantou-se, foi atrás, ouviu do Senhor, foi atrás. Deus colocou pessoas para dizer quem eram os inimigos. E às vezes as pessoas que Deus vai colocar na sua frente pode ser um pastor, pode ser um pregador, pode ser uma psicóloga, pode ser um profissional lá do YouTube que vai te dar umas dicas, que vai falar algumas coisas. Você vai identificar quem são esses inimigos e aí você então agora combate esse inimigo, ganha a guerra, porque se você estiver com Deus, você sempre vai ganhar essa guerra. Irmão, sempre vai ganhar, sempre vai ganhar. E eu gosto do Lar Adventista quando ele vai falar assim, ó, que muitas mães, quando nós estivermos lá no céu, elas vão ver os seus filhos levantando as suas coroas e vão falar assim, eu estou aqui por causa das orações insistentes da minha mãe. Vai falar com outras palavras, mas é isso que está dizendo. Não deixe de orar pelo seu filho que está fora da igreja, pelo seu marido que está fora. Não deixe de lutar contra os inimigos da sua casa. Identifique quais são e lute. Faça como Davi, porque Deus vai te dar vitória.
E Davi voltou com os despojos e ele distribuiu presentes. E a nossa bênção, irmãos, ela não fica só para nós. Quando nós temos uma família equilibrada, que é um oásis, as pessoas do nosso trabalho desfrutam, a nossa família desfruta, os nossos sobrinhos desfrutam, os nossos parentes desfrutam, os vizinhos desfrutam. Como é que são os seus vizinhos? Será que eles pensam assim, que família abençoada? Será que se você se mudasse hoje, seus vizinhos iam sentir falta de você? Principalmente quem mora em prédio aqui, né? Se você der uma gritadinha aqui, o vizinho ouve ali, né? Como é que tem sido o nosso testemunho? Nós precisamos fazer o que Davi fez. E Davi, ele foi ajudado por Deus, honrado por Deus, porque ele era segundo o coração de Deus. Ele errava, pedia perdão e buscava ao Senhor. Nós, se erramos na educação dos nossos filhos, na forma de tratar o nosso marido, na forma de tratar a nossa esposa, se não somos tão gentis, tão educados como deveríamos, nós precisamos entender que tudo tem jeito e Deus restaura todas as coisas. Que você encontre paz, sabedoria para tornar a sua Ziklag restaurada novamente. Amém? Vamos nos colocar de pé e nós vamos entoar o último hino. E o último hino que nós vamos cantar, ele vai falar assim, ó, não há o que temer. Tem inimigo, irmãos? Fica preocupado com isso não. Você tem inimigo, irmão? Eu tenho. O senhor tem? O senhor tem também, irmão? Ixi, todo mundo tem. Mas não há o que temer. Por quê? Porque nós servimos ao mesmo Deus de Davi. E da mesma forma que ele abençoou Davi, ele vai nos abençoar, vai nos ajudar e nós vamos ser restaurados. Amém? Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou
Oremos. Senhor, que maravilhoso ouvir que o Senhor é o nosso Deus, é a cura, é o poder, que é o Senhor que nos resgata, nos restaura. É maravilhoso, Senhor, sabermos que podemos confiar em suas promessas. Pai querido, Senhor, assim como prometeu para Josué, o Senhor disse que estaria com ele, para ele não ter medo, para ele ser corajoso, que o Senhor possa estar conosco também. O Senhor já disse isso para nós também. Que nós não tenhamos medo, Senhor, dos nossos inimigos. Que ao identificá-los, Senhor, a gente consiga tomar uma verdadeira ação, Pai. Às vezes o Senhor vai ter que nos dar força. Às vezes o Senhor vai ter que retirar pessoas de perto de nós, dos nossos filhos. Às vezes o Senhor vai ter que nos dar paciência. Às vezes o Senhor vai ter que nos dar, Senhor, o discernimento de reconhecermos que nós erramos. Mas nós queremos colocar tudo em suas mãos. Nos ajuda, Senhor, a termos uma família forte, uma família unida, uma família, Senhor, restaurada aos teus pés, uma família que serve no teu altar, Pai querido. Que nós possamos, em família, dar bom testemunho no seu nome, levar outras pessoas a te conhecerem, Pai, para que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar, nós estejamos, Senhor, de braços abertos, com um sorriso no rosto, dizendo que é maravilhoso que nós estávamos aguardando o Senhor. Amém. Senhor Jesus, protege essa igreja, cuida dos jovens que estão lá, amém, da Campal, dos jovens que estão aqui, das crianças, Pai querido. Coloca, Senhor, ao redor deles, Senhor, que eles, anjos protetores, e que eles reconheçam, Senhor, a sua presença onde quer que eles estiverem. Amém. Pai querido, coloca sobre nós, que somos mais adultos, a